Olá, queridos alunos. Vamos começar agora falando sobre o módulo 1 da disciplina de Gestão por Competências. No módulo 1, vamos tratar sobre a importância das teorias organizacionais na gestão de pessoas. Como que está estruturada essa unidade 1, esse módulo 1? Inicialmente, vamos falar sobre as teorias organizacionais aplicadas à gestão por competências. Logo depois, vamos abordar sobre a questão da administração científica e a escola clássica, uma das primeiras escolas da teoria da administração. Logo depois, vamos abordar sobre a escola das relações humanas, algo que foi a mudança na forma de interpretação da gestão de pessoas no ambiente organizacional. Por fim, vamos tratar sobre a teoria comportamental. Após isso, vamos tratar sobre a evolução da área nas organizações, do departamento, desde os recursos humanos, até hoje a noção mais moderna de gestão de pessoas por competências. Além disso, vamos abordar nessa unidade a questão da função do staff, a atuação estratégica dos recursos humanos na gestão de pessoas, o perfil comportamental desse profissional de gestor de pessoas e, por fim, o perfil comportamental, o que as organizações hoje, tanto públicas como privadas, esperam do profissional de gestão de pessoas. Teorias organizacionais. Então, a primeira teoria organizacional que a gente vai abordar na aula de hoje trata-se da administração científica e a escola clássica. Olha, a escola clássica, que se concentra na análise e no aperfeiçoamento das regras e estruturas internas das organizações. Nessa época, quando surgiu a administração científica e a escola clássica, os principais autores desse período eram Frederico W. Taylor, Henry Fayol e Henry Ford. Esses são os principais autores, os principais teóricos da administração científica e da escola clássica. Vamos falar a partir de agora, sobre cada um desses autores. Frederico W. Taylor. Historicamente, ele é do final do século XIX e início do século XXI. Quais eram as principais ideias de Frederico W. Taylor? Primeiro, a racionalização do trabalho. Então, era preciso, para pensar, queridos alunos, estávamos passando da Revolução Industrial, teve a primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, as empresas estavam expandindo, o homem que antes fazia a produção, por exemplo, de um sapato, de um equipamento, de uma máquina no fundo de quintal, ele passa a produzir num ambiente organizacional, numa empresa. Então era preciso racionalizar esse trabalho. Além disso, outro elemento muito destacado por Taylor era o estabelecimento dos padrões de produção. Era necessário mudar esse processo de produção, era necessário criar padrões, modelos a serem seguidos, a serem repetidos por parte dos colaboradores. Além disso, Taylor destaca a relação tanto dos empregados e dos empregadores, com foco principal na coordenação e nos esforços para aumentar esse lucro. Era necessário criar um modelo que a função desse modelo era somatizar, aumentar sempre o lucro. Então, a preocupação inicial de Taylor não era no colaborador, no empregado. A preocupação de Taylor era exatamente no lucro da empresa. Além disso, outro autor que se destaca muito nesse período histórico é Henry Fayol. Henry Fayol é do final do século XIX e início do século XX. Quais são as ideias centrais de Henry Fayol? Ele foi o primeiro a discutir a divisão do trabalho. Então imagina só, se antes, lá no fundo da sua casa, até o século XIX, as empresas, vamos dizer assim, as organizações, a origem das organizações era num fundo de quintal. E era aquilo que a gente chamava de corporação de ofício. Então, cada um era responsável por produzir o sapato, todas as etapas do sapato. Se eu fosse produzir uma roda, eu ia produzir todas as etapas de uma roda. Quando muda esse processo com a Revolução Industrial e surge a ideia da divisão do trabalho, Fayol percebe que um dos modelos mais fundamentais,
uma das formas mais fundamentais para agilizar esse processo seria o quê? Dividir o trabalho. A partir da divisão do trabalho, você poderia acelerar a produção e a partir desse processo de aceleramento da produção, você poderia, durante esse período, durante um dia, durante a semana e até o mês, aumentar a quantidade de produtos produzidos. Então, ele resolve dividir esse trabalho e atrelar essa divisão do trabalho a cada um dos funcionários e treinar esses funcionários para executar determinadas atividades e funções próprias deles. Então, cada um dos colaboradores, cada um dos empregados passaram a ter uma função, por isso que é a divisão do trabalho. Após isso, Fayol, como um grande teórico da administração, ele resolveu fazer o quê? As funções do administrador. E quais são as funções dos administradores? Vale ressaltar, queridos alunos, que até hoje essas funções dos administradores é moderna, é atual e ainda é utilizada pela teoria da administração. A primeira é planejar. Então, todo administrador ele precisa ter uma visão de planejamento da sua organização. Além disso, ele precisa organizar, sistematizar. Após isso, ele precisa coordenar. Além dele coordenar, ele vai comandar e, por fim, ele vai controlar, verificar se toda a organização, toda a empresa está executando essas funções. Então, até os dias atuais, essas funções do administrador que foram estabelecidas por Fayol são modernas, são atuais e estão presentes no nosso dia a dia. Lembre-se, planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Essas são as 5 funções do administrador. Além disso, Fayol inova também, porque pela primeira vez ele traz a ideia de seleção, treinamento, controle por supervisão e estabelecimento de um sistema de incentivos. Então imagina só, antes quando eu fosse entrar numa empresa para trabalhar, eu só entregava o currículo ou alguém me indicava e eu conseguia o emprego. Isso até o meio do século XIX, início do século XX. Após essa teoria de Henri Fayol, passa a surgir a necessidade de fazer um processo seletivo para escolher os melhores. Treinar eles, porque lembra que a partir da divisão do trabalho surge a necessidade da gente fazer um processo de treinamento desse colaborador, para que ele saiba executar as atividades da melhor forma possível. Além do mais, era necessário criar a figura dos gerentes, que seriam responsáveis por supervisionar. Além disso, era necessário também criar um estabelecimento de sistema de incentivos. Além do salário, por exemplo, um benefício, um dia de folga, ou às vezes uma bonificação. Em regra, nesse período, esse sistema de incentivos era uma bonificação. Essa ideia de férias, de participação nos lucros, é algo mais moderno, mais atual. Nesse período, era apenas uma pequena recompensa financeira. Por fim, a gente trabalha também com a figura do Henry Ford. Henry Ford já é um teórico da teoria da administração do início do século XX. Quais são as ideias centrais de Henry Ford? A primeira ideia central de Henry Ford é o desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de trabalho por meio da linha de montagem. Então, Henry Ford ele vai idealizar um carro, que é o Ford T, e a partir dessa idealização do Ford T, ele mostra que a melhor forma de produzir carros para atender à demanda de uma sociedade do início do século XX que estava se industrializando, estava se desenvolvendo. Vale ressaltar que Henry Ford, nesse período, ele mora nos Estados Unidos, ele é um teórico norte-americano e que vê toda a pujança da economia norte-americana, do modelo de bem-estar americano, em processo de crescimento, de enriquecimento. Então, era uma sociedade que estava se enriquecendo. Então, o que ele observa? Era necessário, para atender a demanda dessa sociedade, atender às necessidades dessa sociedade, criar uma linha de montagem. E a partir dessa linha de montagem, que nada mais nada menos que as esteiras de produção, era possível acelerar e aumentar o processo de produção de carros. Então, qual é o ganho disso, dessa linha de montagem? Principalmente o tempo. Porque se eu crio um modelo de linha de produção de uma esteira,
onde vai passando diversos carros e cada um dos funcionários, dos colaboradores vão parafusando, vão montando, né, nesse processo de linha de montagem, isso vai facilitar esse não movimento. Vai dificultar, inclusive, que haja um retrabalho. Além disso, surge a necessidade da organização da tarefa, requerendo um mínimo de consumo de forças, de vontade e esforço mental. A ideia era o quê? A força física, inicialmente, não o esforço mental. Então, o que significa isso? A repetição. Então, na ideia de Ford, o que era fundamental nesse período era a repetição e não o esforço mental. Além disso, o que podemos destacar da administração científica e da escola clássica? Taylor percebeu que era necessário, por meio da observação que os trabalhadores produziam abaixo do seu potencial máximo, o que levou a desenvolver um sistema de racionalização do trabalho, chamado de administração científica. Taylor, ele elabora esse processo, né, de sistema de racionalização do trabalho, baseado principalmente na ideia de redução do tempo de execução e simplificação dos movimentos, que são necessários para a realização das tarefas, que se tornaram cada vez mais mecânicas e repetitivas. Então, Taylor, ele traz isso para a administração, para a teoria da administração e para as primeiras organizações no início do século XX. Qual era a ideia das organizações no início do século XX? Cada vez mais atividades, funções sendo executadas pelos colaboradores, pelos empregados, de forma mecânicas e repetitivas. Então, seria como se aquele empregado ele fosse uma parte, né, daquela engrenagem, daquela empresa, parte mecânica daquela empresa. Além disso, Taylor destaca que as pessoas eram consideradas não apenas como peças operacionais, quase como uma extensão da máquina, como eu falei anteriormente. Ele era uma extensão, por isso que ele não precisava pensar, ele precisava executar. Então, na visão de Taylor e desses teóricos da administração científica, o que era fundamental era isso, apenas executar e executar com o prazo cada vez mais enxuto, mínimo. Para quê? Para que conseguisse produzir cada vez mais bens e serviços que fossem ofertados para a coletividade. Além disso, Taylor destaca as habilidades intelectuais limitadas, né? Sua função era simplesmente a de encaixar nas engrenagens o sistema de produção. E quando seu desempenho não atendia mais às necessidades produtivas, podia ser facilmente substituído. Essa parte aqui que eu abordo para vocês, da substituição, me lembra muito a figura de Karl Marx. Karl Marx, quando ele cria a sua teoria, também no início do século XX, ele fala exatamente da figura do exército de reserva. O que é esse exército de reserva? O que ele mostra? Ele mostra que esse modelo do capitalismo, principalmente baseado nessas escolas da administração científica e tanto também na escola clássica, ela tem essa função de produzir meros soldados. E o que esses soldados vão fazer? Eles vão estar lá, num exército de reserva, esperando para serem substituídos. Então, a partir do momento que aquele empregado, lá na linha de produção, ele não começa mais a responder os resultados, não consegue mais enxugar o processo e acelerar esse processo de produção, ele é demitido e é substituído. Então, Karl Marx, observando isso, ele cria a sua teoria, né, que é o pensamento dele, o marxismo, a escola marxista, a dialética. Então, a partir disso, dessa observação dessas indústrias e desse modelo adotado pela administração científica e escola clássica, principalmente no caso de Karl Marx, ali na Inglaterra, que ele começa a observar esse modelo e sistematizar toda a sua teoria, que posteriormente ficou conhecida como escola marxista. Além disso, vale ressaltar que é uma época que é caracterizada pela centralização da tomada de decisão. Então, era centralizado em quê? Em qual figura? Na figura, principalmente, do presidente da organização, da empresa, na figura dos gerentes,
né, de linha, por exemplo, dos departamentos, né, financeiro, de marketing, de produção. Então, era totalmente centralizado nesse período histórico. E com isso, limitava, portanto, por exemplo, a oportunidade de inovação e tecnologia. Porque a linha de produção, eles só executavam. Eles não eram capacitados para pensar. E a partir disso, o que acontecia? A boa parcela dos trabalhadores eram, portanto, desprovidos de qualificação. E isso, vale ressaltar, era importante, principalmente para os presidentes, os diretores e os gerentes nessa fase. Eles não queriam que os seus trabalhadores, que os seus empregadores se qualificassem. Porque se eles se qualificassem, se eles estudassem, eles começariam a questionar esse modelo de produção. Então era necessário manter esse modelo de produção do jeito que estava, o status quo, para inibir, portanto, que esses colaboradores questionassem alguma coisa, como aconteceu a partir dos escritos feitos por Karl Marx. Outro autor, que embora não seja dessa linha de pensamento da administração científica, mas que escreve nesse período e que a gente pode trazer à baila, é o alemão Max Weber. Como eu falei, ele não é da escola clássica da administração, mas ele escreve alguns livros nesse período, no início, nas primeiras décadas do século XX, a respeito da burocracia, o modelo burocrático de Max Weber. E esse modelo burocrático, da administração burocrática de Max Weber, ela é baseada principalmente na ideia de o quê? Do racional, né? De racionalizar todo o processo, né? Dentro de uma organização. Então, segundo Weber, a administração burocrática representava a forma mais racional de exercer a dominação, tanto por meio de estabelecimento da autoridade e da obtenção da obediência por meio da precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiança. Esse modelo adotado, né, por Weber não é semelhante ao que hoje a gente discute atualmente sobre burocracia, tá bom? Não confunde-se, né, com o atual conceito de burocracia.